Olá, alunos! Revigorados com as férias, embora tenham sido poucos dias, agora retornamos às aulas. E eu, o professor André Constantino da Silva, serei o professor de vocês na matéria de Projeto de Sistemas 2. Bom, nesse vídeo iremos falar para que serve essa disciplina e também sobre os critérios de frequência e avaliação. Vamos lá? Bom, vocês já me conhecem, eu sou o professor André Constantino da Silva, eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás, também tenho um mestrado em Ciência da Computação pela UFSCar e também um doutorado em Ciência da Computação aqui pelo Instituto de Computação da Unicamp. Ao longo do meu processo de formação, eu trabalhei tanto na parte, né, de engenharia de software, mas mais ainda na parte de interação humano-computador. Tanto é que você possivelmente foi o meu aluno na matéria de IHC. Bom, então fiz várias pesquisas sobre a questão da principalmente multimodalidade, mas eu leio muito e gosto de ler muito. Desta forma também, eu sou avaliador de diversas conferências nacionais e internacionais também, tanto conferências, simpósios, congressos, quanto também de revistas científicas. Então, eu tenho uma expertise em avaliar trabalhos. Eu também sou membro do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, o grupo de professores que criam o curso, que definem qual é o itinerário formativo do aluno. Nós definimos as disciplinas, se o aluno deve ou não fazer estágio, se o aluno deve ou não fazer o trabalho de conclusão de curso, a carga horária das atividades complementares, entre outros aspectos que é pertinente à formação do profissional que nós desejamos. E eu sou membro desse grupo do NDE desde a criação do curso em 2012. E também fui membro do colegiado de curso. O colegiado de curso, ele observa como é que o curso está sendo conduzido e então é um órgão também, tanto, né, consultivo para saber o que precisa ser melhorado, né, ou como está sendo conduzido o curso, quanto também deliberativo, pois ele julga algumas ações e é a última instância que o aluno pode recorrer. Então, por exemplo, em casos de discrepância de notas que o professor ministrou e a informação dada pelo professor, né? Seria a última instância o colegiado. Bom, e eu participei do colegiado desde 2012 e terminei, né? Encerrei minha participação em 2019. Neste período, né? O colegiado, eu atuei, né, no colegiado, vamos relembrar aqui relacionado a essa matéria, principalmente na avaliação, na análise, vamos melhor dizer, na análise das propostas de trabalho de conclusão de curso. Bom, esta etapa possivelmente vocês todos já passaram, que é enviar uma proposta para o colegiado e o colegiado analisar essa proposta e deferir a sua aprovação ou não. Caso você não tenha feito isso ainda e esteja nessa matéria, olha, você terá muito trabalho, mas eu vou estar aqui para te apoiar. E vamos lá, não definiu o trabalho ainda, então não enviou o projeto, temos que enviar este mês ainda. Bom, então o colegiado, ele tem um propósito também dentro do nosso curso de avaliar os projetos propostos pelos alunos a serem realizados como trabalho de conclusão de curso, né? Bom, só para vocês terem uma ideia, então eu participei de todos esses anos avaliando, né, dentre outras atividades, também avaliando os trabalhos dos alunos em relação ao trabalho de conclusão de curso e já orientei 18 alunos, né? Então 18 alunos meus já tiveram a sua já concluíram o seu trabalho de conclusão de curso sobre a minha orientação. E eu tenho mais um par de alunos aí que vão terminar neste semestre, né? Então, se você é meu orientando, se prepara, vou pegar no seu pé.
na disciplina e fora da disciplina como orientador. E por que eu estou focando tanto na questão do TCC? Bom, caso você não tenha lido ainda a ementa dessa disciplina, que é Projeto de Sistemas 2, vou apresentá-la para vocês. Então, segundo o nosso projeto de curso, essa disciplina, né, a PS2, aborda a elaboração do texto final do trabalho de conclusão de curso, que deverá ser desenvolvido com base nas linhas de investigação definidas pelo Instituto Federal de São Paulo, seguindo as normas da Associação Brasileira das Normas Técnicas. Bom, em PS1, vocês já tiveram um começo aí relacionado ao trabalho de conclusão de curso, em que vocês tiveram que apresentar uma proposta, encontrar um orientador, apresentar uma proposta para o colegiado e começar a desenvolver. Né? E o desenvolver, no termo da disciplina, é desenvolver o artigo, o texto final. Então, nessa disciplina de PS2, nós continuaremos com o trabalho realizado em projeto de Sistemas 1, relacionado à elaboração do texto final. Então, nós utilizaremos as horas dessa disciplina para a construção do texto final, o artigo. Bom, agora você deve estar se perguntando, poxa, mas quando que eu vou fazer o trabalho de conclusão de curso, né? Porque eu preciso desempenhar o trabalho para escrever sobre o trabalho. Bom, isto é fora da grade de horários, né? Vocês têm 80 horas de trabalho de conclusão de curso fora da grade de aulas para desempenhar o trabalho de conclusão de curso. Bom, então você vai realizar fora da disciplina o trabalho e dentro da disciplina nós trabalharemos a escrita do texto. Então vamos continuar lendo a ementa. Considera a aplicação dos conhecimentos adquiridos, construindo um aplicativo utilizando pressupostos teóricos da investigação científica, verificando a capacidade de síntese do aprendizado durante o curso, utilizando as normas da ABNT. Bom, então, o artigo ele tem um formato, né, que a gente utiliza e ele, dentre os formatos, ele também segue algumas regrinhas, embora nem todas as regras da ABNT, que vocês já conhecem durante o longo do curso. Então, comunicação e expressão, vocês veem algumas regras da ABNT. Metodologia de pesquisa científica, projeto de sistemas 1, vocês vão conhecendo algumas regras que são pertinentes ao nosso escopo aqui, que é o trabalho de conclusão de curso. Aqui nessa disciplina eu vou identificar quais são as regras que vocês ainda não compreenderam para que a gente reforce e vocês apliquem essas regras no seu trabalho de conclusão de curso, no seu texto final. Com isso, as chances, né, de ter um texto mais apresentável para a banca se torna maior. Bom, e lembrando, qual é o propósito do trabalho de conclusão de curso? É salvar o mundo? É salvar a vida de alguém? Né? É ficar rico? Bom, são possibilidades, né? Mas o propósito do trabalho de conclusão de curso são a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Bom, então, se você está desenvolvendo um software, que seria uma coisa mais próxima ao que o nosso curso realiza, né? Se você está desenvolvendo um pequeno software, um protótipo de um software, né? Você está articulando conhecimentos de linguagem de programação, 1, 2, 3, lógica de programação, né? Se for um sistema orientado a objetos, programação orientada a objetos, se envolve estrutura de dados, você vai estar articulando estrutura de dados. Bom, isso aí a gente está falando só na parte da codificação. E se for fazer uma análise, né? Possivelmente você fez uma análise, você vai fazer um projeto arquitetural. Então, olha o tanto de disciplina que nós estamos envolvendo. Nós temos análise orientada a objetos, nós temos arquitetura de software. Se for web, desenvolvimento de sistemas web.
Então aí a gente está articulando as disciplinas. Além disso, eu quero utilizar uma determinada metodologia ágil, ou uma parte da metodologia ágil, visto que os nossos trabalhos de conclusão de curso, eles são individuais. Portanto, né, não é um trabalho em equipe, então nós podemos usar parte de uma metodologia ágil. Então, por exemplo, então nós estamos usando conceitos de MTA, né? Bem como também de engenharia de software, porque vocês também veem um pouquinho de metodologias ágeis em engenharia de software. Então, são esses conhecimentos que vocês devem articular e mostrar no trabalho de conclusão de curso. Com essa óptica, veja que fica mais tranquilo construir o trabalho de conclusão de curso, realizar o trabalho de conclusão de curso. Então, o objetivo do nosso aqui com o trabalho de conclusão de curso é que vocês articulem e demonstrem a articulação deste conhecimento por meio do texto escrito. Tá? Bom, o software precisa estar 100% funcional? Não, pode conter alguns erros, por isso nós desenvolvemos protótipos. Lembre-se, prometam pouco, entreguem muito. É muito melhor do que prometer muito e entregar pouco. Bom, além disso, né, devido à abrangência de área de atuação de um analista e desenvolvedor de sistemas, não necessariamente o seu TCC pode ser um software a ser desenvolvido. Né? Alguns alunos, por exemplo, me procuram porque não gostam de codificar. Né? E é normal, por quê? Porque o aspecto de trabalho é muito amplo para um analista de sistemas. Ele pode trabalhar somente com a parte da análise, ou ele pode trabalhar com algum aspecto do sistema, por exemplo, questões de testes, usabilidade, gerência do projeto, conhecer novas técnicas que não foram vistas durante o curso para gerência de projetos. Então, não necessariamente precisa ser um trabalho que gere código, né? Mas tem que ser um trabalho que articule conhecimentos. Bom, possivelmente vocês já devem saber isso, né? Pois vocês já entregaram a proposta de trabalho de vocês, né? Mas caso ainda tenham dúvidas sobre o trabalho de conclusão de curso de vocês, o objetivo ainda não está te agradando, entre em contato comigo nos horários de atendimento para que a gente converse a respeito e eu possa te orientar melhor para conversar com seu orientador e vocês juntos definirem, então, melhorar e refinarem o objetivo do trabalho de conclusão de curso, que é uma coisa super normal de acontecer, pois à medida que vamos estudando e investigando a produção de um software ou a realização de um trabalho de conclusão de curso em geral, nós temos uma melhor visão daquilo que a gente deseja fazer. Bom, então, conversem comigo. O importante aqui nesse semestre é a comunicação, tá? Então, conversem comigo, não fiquem somente na realização das atividades. Então, vamos falar sobre o objetivo da disciplina. Então, o objetivo da disciplina envolve desenvolver um trabalho de pesquisa sobre a supervisão de um professor orientador, demonstrando a capacidade de escolha de um determinado tema, sua maturidade teórica para tratar o assunto e sua habilidade em concatenar conhecimentos e técnicas estudadas durante a graduação sobre uma visão científica para o desenvolvimento de um sistema. Bom, então vamos fazer uma pausa aqui. E olha, então desenvolver um trabalho de pesquisa. Então você já tem a proposta do trabalho, né? Já possivelmente já começou a caminhar. Então agora é terminar o trabalho de conclusão de curso, né? E você possivelmente já tem um orientador, tá? Já entre em contato com ele, porque o nosso semestre já começou. Já marque a próxima reunião para essa semana ou no máximo para a semana seguinte, pois vocês vão precisar conversar na continuidade do trabalho de conclusão de curso. Marque reuniões preferencialmente semanais com o seu orientador, nem que seja reuniões curtas de 15 minutos, tá?
Bom, por que isso, né? Porque agora você vai precisar fechar o seu trabalho de conclusão de curso, tá? Bom, você já possivelmente escolheu um tema, por isso que você já tem um orientador, tá? Então, se você ainda não tem, me procure, conversa comigo que nós precisamos finalizar isso, senão você não vai ser aprovado nessa matéria. Bom, além disso, é importante que vocês apresentem na articulação do texto maturidade teórica para tratar o assunto. Bom, e a gente só consegue maturidade teórica lendo textos, né? Então, a parte da fundamentação teórica, que é uma parte que os alunos detestam fazer, porque tem que ler e os alunos querem colocar a mão na massa, né? E então acaba pecando na apresentação da maturidade teórica. Bom, então, se a sua fundamentação teórica está capenga, nós vamos ter que trabalhar isso. Você tem que mostrar uma maior destreza. Afinal das contas, é a partir dessa maturidade teórica que foi conseguida através do estudo nas diversas disciplinas e, se for o caso, o resgate do conteúdo por meio de leituras, por meio dos vídeos, principalmente leituras, né, que nós vamos então ter uma melhor fundamentação teórica. E então você mostrar essa maturidade para a banca. E também a sua habilidade em concatenar conhecimentos e técnicas estudadas, né? Então, como é que você junta, por exemplo, os assuntos abordados em arquitetura de software com o assunto abordado na linguagem de programação, na programação orientada a objetos, né? Então, tem esses casamentos que você deve fazer no seu trabalho de conclusão de curso. Ou então, por exemplo, redes de computadores com segurança da informação. Bom, aí varia um pouco do seu trabalho, tá? Mas você tem que mostrar a relação desses conhecimentos. Tanto é que no final do artigo, na parte das conclusões, usualmente eu peço para os meus alunos, né, colocarem as disciplinas que eles articularam e também descrever o que da disciplina eles articularam, né? Então, por exemplo, eles tiveram de ler muito conteúdo em inglês. Poxa, a gente tem inglês técnico e inglês técnico avançado, que o propósito é dar conhecimento para vocês, habilidades de leitura de textos, né, focados na informática. Então, foi um conhecimento articulado, tá? Bom, nós iremos trabalhar isso também durante o semestre. Terminando de ler o objetivo da disciplina, né? Aqui diz o seguinte: a pesquisa deverá ser composta pelas seguintes etapas: pesquisa bibliográfica, projeto de pesquisa, cronograma, revisão de literatura, etc. Para o desenvolvimento do sistema, o aluno deverá seguir as etapas de licitação dos requisitos, projeto do software, implementação, testes e a homologação com o usuário. Bom, isso daqui vai depender um pouquinho de qual é a sua proposta de pesquisa. Não necessariamente, né, como eu disse anteriormente, um projeto dentro da nosso curso precisa envolver a construção de um sistema. Pode estudar aspectos de um sistema. Então, por exemplo, né, alguns dos meus alunos investigam a usabilidade, a acessibilidade de um software, né? Então, ele não vai precisar fazer, por exemplo, a licitação de requisitos. Ele precisa compreender o software para analisar a usabilidade ou para avaliar a acessibilidade, né? Mas existem formas de se fazer isso. Então, ele precisa ler sobre isso. Ele vai precisar fazer uma revisão da literatura, né? Um aluno ele tem algumas etapas, né? Então ele precisa conhecer o software, conhecer sobre a literatura, que aí faz uma pesquisa bibliográfica, ver trabalhos relacionados, né? Fazer a atividade então ali de avaliação, se for uma coisa individual ou se for uma coisa em grupo. Se for em grupo, tem que convidar outras pessoas para poder participar do teste, fazer a análise dos dados, informar sobre modificações que devem ser feitas, alguns casos modificar o código para apresentar uma solução mais adequada. Então aí já dá um trabalhão para o aluno. Tá? Então não necessariamente precisa ser o desenvolvimento de um software, né? Possivelmente de alguns de vocês não o são. Tá? Bom, mas quando é o desenvolvimento de um software fica um pouco mais claro, porque eu tenho que mostrar os requisitos, funcionais, não funcionais, como é que eu projetei, como é que eu fui implementando, as partes que eu fui fazendo, né? Como é que eu fiz alguns testes e também como é que foi a questão da aceitação do usuário.
foi o orientador, papel do usuário, ou teve outras pessoas, né? Então, ele vai mudando um pouquinho. Tá? Então, o objetivo da disciplina é a gente poder discutir e, através dessa reflexão, construir o artigo, o texto final da disciplina, expondo esses conhecimentos articulados, mostrando como você articulou. Então não basta dizer, eu fiz o código, ponto. Não. Quais são as partes do código que são interessantes para que para que sua banca veja, ou para que um outro aluno do TCC, que vai fazer um TCC parecido, saiba que é interessante expor, saiba que é interessante ali naquele momento. A tela de login, né? Os alunos gostam de colocar tela de login nos trabalhos. Né? Ela é pertinente para o seu contexto? Então temos que analisar. Às vezes a tela de login, né? Todo sistema de informação hoje a gente tem uma tela de login. Qual é o benefício trazido de colocar a tela de login ali? Ou como se fez o login? Talvez nenhum. Não seria melhor colocar como se foi tratado um formulário de cadastro? Né? Então nós vamos também discutir sobre essas questões. Né? E aí conseguir construir um texto mais interessante ali relacionado ao trabalho de conclusão de curso. Bom, então, como a gente já conversou, né, alguns de vocês podem estar falando, professor, eu sou muito ruim em programação, não gosto, né? Eu estou aqui porque eu gosto da parte de gerência, eu estou aqui porque eu gosto da parte de design, eu estou aqui porque eu amo testar. Então, não necessariamente você precisa desenvolver um software, né? Mas, embora muitas das disciplinas enfoquem o software, nós podemos trabalhar outros contextos, né, desde que sejam pertinentes ao grupo. E é por isso a importância da avaliação do projeto no colegiado. Não sei se vocês sabem, mas o colegiado ele é formado por professores, por alunos e por técnicos administrativos, principalmente os técnicos administrativos educacionais. Então, o colegiado, ele analisa e vai dizer, olha, isso está relacionado com o projeto de curso? Né? O seu trabalho, o seu projeto de decisão está relacionado com o projeto de curso? Se não tiver, ele pode ser de um outro curso, interessante para um outro curso, mas não para o nosso curso, porque o nosso curso ele tem habilidades e competências a serem desenvolvidas. E é o que vocês têm que mostrar no TCC. Né? Então, pode ser um assunto interessante para um curso de filosofia, para um curso de sociologia, né? Para um curso que seja de biologia, para um curso de geografia, um curso de história, pode ser interessante para esses aspectos. Mas o colegiado, então, ele vai definir se é pertinente para um analista e desenvolvedor de sistemas. Ok? Bom, então por isso que tem o crivo que a gente fala do colegiado, né? Bom, eu imagino que vocês não devem ter tido muito problemas com isso, já tem uma proposta do projeto e já estejam andando na proposta do projeto, né, com seu TCC, já esteja em andamento. Agora é fazer o resgate devido à pausa que nós fizemos dos semestres, né? Bom, caso você não tenha um projeto ainda, esteja matriculado nessa disciplina, me procure urgentemente, tá? Bom, então, qual vai ser o conteúdo programático da disciplina? Então, basicamente, é elaboração do TCC, a elaboração do texto final, o artigo. Nós temos que usar as normas técnicas, algumas vocês já conhecem, outras a gente pode rever aqui nessa matéria, vocês podem me apontar o conteúdo que vocês querem também. Né? A questão do que deve ser mostrado no seu trabalho de conclusão de curso, então eu farei um trabalho individualizado também, para que a gente possa expor melhor o que vocês fizeram no trabalho, né? A gente precisa trabalhar a redação técnica, né? Lembrando, não vamos escrever de qualquer jeito. Né? E vocês também não vão escrever de qualquer jeito para me mandar. Né? A gente precisa escrever usando uma redação técnica. Tá? Vai então ter o artigo final. Tá? Então a gente tem que ter um processo aí que a gente depende
do orientador para que ele te acompanhe também na escrita do texto, na avaliação do texto. De bibliografia, nós temos as normas da BNT, que eu vou pegando ali, né, à medida que for necessário. Temos também lá os documentos do nosso projeto de curso, ok? Que a gente vai revisitar também. E nós temos também o livro que eu gosto muito, do Waslawick, que é Metodologia de Pesquisa para a Ciência da Computação. Tá? Então, fazer pesquisa na computação, na ciência da computação, é um pouco diferente de fazer pesquisa em outras áreas. Né? O que nós estamos preocupados na ciência da computação, né? Nos cursos relacionados a sistemas de informação? Nós queremos apresentar um novo software ou, né, apresentar um novo software para uma coisa, para um domínio que nunca foi criado um software. E quais são os seus impactos? Então, estudar os impactos de um software também se torna uma pesquisa dentro da metodologia, né? Bom, ou dentro da ciência da computação. Um outro é propor um sistema melhor. Então, eu tenho, né, um sistema que ele executa em um determinado tempo e modificar ele, estudar os algoritmos para que ele execute em uma melhor quantidade de tempo. Também é uma outra forma de fazer pesquisa na computação, tá? Então, na informática ali. Né? Então, nós temos várias vertentes, né, que diferem um pouquinho. Então, não fiquem presos no qualitativo, quantitativo. A minha pesquisa é que natureza? Tá? Bom, a natureza da sua pesquisa vai depender muito da sua pergunta, tá? E da pergunta vai depender do objetivo que você quer chegar, o que você quer fazer, né? Então, você vai falar, ela é quantitativa porque produz um software, não vai combinar, né? A não ser que você estude um aspecto que seja quantificável. Bom, nós não entramos em detalhes aqui nesse vídeo sobre isso, tá? Mas caso a sua pesquisa envolva essas questões, nós vamos conversar aí em vídeos separados. E agora você deve estar se perguntando, poxa, vou ter que fazer o TCC, vou ter que encontrar com o meu orientador e eu tenho que ver o professor André de vez em quando. Sim, né? E nós, para piorar ainda, continuamos com as atividades remotas, né? Bom, então, como é que vão ser as nossas aulas? Bom, vocês já estão habituados a usar o Moodle, que vai ser o sistema que nós vamos dar para dar suporte. Vou ter um conjunto de atividades, que vão ser atividades individuais, porque os trabalhos de conclusão de curso são individuais, tá? Às vezes nós teremos também atividades de cruzamento, em que um outro aluno vai ler sobre o seu trabalho e opinar. Professor, eu não quero que o outro leia. Tem que querer sim, pois nós trabalhamos, né, na construção de conhecimento em sociedade. Então, é importante que outro aluno também conheça o que os colegas estão fazendo. E quem sabe ele pode apresentar um outro olhar ou dicas que sejam interessantes. Tá? Então, nós vamos trabalhar um pouco com isso também. Então, serão atividades, basicamente atividades assíncronas. Assim, a gente evita aquela reunião semanal, embora seja curta essa matéria, 2 aulas por semana. E, se for o caso, vocês agendem com seus orientadores aquele horário da aula para fazer uma reunião com eles. Tá? Bom, então as nossas atividades serão disponíveis no Moodle, tá? O nosso curso nessa matéria, né, ela é toda terça-feira e até às 18 horas da terça-feira vocês terão acesso à atividade da semana, tá? E terão 7 dias para realizar a atividade, tá? Bom, então se eu disponibilizar terça-feira, vocês têm até a segunda-feira da semana seguinte para entregar a atividade, tá? E o Moodle vai ser organizado, né, por tópicos, onde cada tópico tem as atividades a serem feitas, tá? A atividade pode valer uma aula, pode valer 2 aulas, a depender do tempo que você vai precisar trabalhar na atividade. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como eu organizo o Moodle. Bom, possivelmente vocês já devem estar acostumados, pois
a maioria de vocês, ou todos vocês, fizeram alguma matéria comigo, né? Interação no computador ou programação orientada a objetos. Mas aqui eu vou rever com vocês a minha organização. Eu vou mostrar para vocês como eu organizei a disciplina de interação humano-computador no primeiro semestre de 2020. Bom, após vocês logarem no Moodle e clicar no banner, né, da interação humano-computador, da disciplina de interação humano-computador, vocês vão entrar neste espaço. Bom, esse espaço vai consistir o seguinte, vai ter aqui a caixa que é fixa, em que tem o meu horário de atendimento para o semestre corrente e o link que eu vou estar utilizando, que vai estar disponível nesses horários. Então, tem uma dúvida, precisando conversar comigo, né? Veja o meu horário de atendimento, vai estar disponível, e clique no link que está disponível ali. Né? Vocês vão ser redirecionados ao Meet, que é o que eu estou utilizando para conversar com vocês no horário de atendimento. E então eu aceitarei a sua chamada e a gente poderá conversar sobre as questões pertinentes. Né? Bom, teremos também um espaço para avisos, onde eu vou publicar para vocês, por exemplo, olha, o servidor ficou indisponível, então as tarefas, as atividades que eram para ser entregues em tal dia, vão ter mais 2 dias para serem realizadas. Né? Então eu vou estar usando isso para enviar. Porque quando eu publico aqui no avisos, as mensagens são enviadas para o seu e-mail. Então, antes de continuar esse vídeo, dê uma pausa, confira se seu e-mail está correto, se é o e-mail que você utiliza, ok? E, caso esteja ok, volte e continue assistindo o vídeo. Se não, altere para um e-mail que você utiliza, de tal forma que você receba os avisos e as mensagens que eu enviar. Bom, e teremos um fórum também, porque além do horário de atendimento, que vocês podem conversar pessoalmente comigo, as dúvidas podem ser enviadas via fórum. Tá? Então, tem alguma dúvida, alguma dificuldade, né, algum documento não foi possível ser acessado, poste aqui no fórum, né, não precisa esperar o meu horário de atendimento, poste aqui no fórum, que assim que eu identificar que uma mensagem foi postada, né, e tiver um tempinho para lê-la, eu vou ler e resolver o seu problema, tirar a sua dúvida. Em seguida, verão as caixas das semanas de aula. Então, veja, para cada uma das semanas de aulas, eu vou colocando o tópico. Então, por exemplo, ó, fatores humanos, percepção e atenção. E o dia que aquela atividade foi lançada, que vai ser a data também em que eu lançarei essa atividade no Swap. Bom, então para cada dia, veja, ó, 14, 21, 27, não, então cada semana, né, nós teremos um desses espaços com um conjunto de atividades, ok? Bom, lançou uma semana nova, começou uma semana nova, né, chegou terça-feira, vai aparecer mais uma caixa embaixo e por aí vai, ok? Então, vocês podem ir acompanhando, né, quanto mais para baixo, mais recente a atividade. E né, só para vocês terem uma ideia como é que eu organizo, eu vou entrar em uma delas, que aqui no caso vou entrar aqui, testes com o usuário. Bom, nos testes com o usuário, observe que é o seguinte, né, aquela caixa inicial fica fixa e depois vai vir o título e a data, ok? Que vai ser esse conjunto de atividades, vai ser referenciado. Aqui então vai ter, por exemplo, aqui eu comecei com uma tirinha e em seguida um vídeo. Né? Eu estimei que para essa tirinha e para esses vídeos que estão aqui, você vai gastar 35 minutos. Então, veja que eu coloco um tempo aqui para te dizer quanto tempo você vai executar essa primeira parte e assim conseguir se planejar. Okay? Algumas leituras são opcionais e outras são obrigatórias. Então, veja, olha, como sugestões de leitura. Então, aqui é opcional. Tudo bem? Bom, em seguida, eu quero saber o que você assimilou desse conhecimento desse vídeo. Então, tem uma atividade. Veja que as atividades elas começam com a letra A, né? E, em seguida, eu descrevo, olha, quanto tempo você vai precisar para realizar essa atividade. Tá? É um tempo aproximado, claro, né? A gente vai gastar
menos, mas eu espero que ninguém gaste mais que este tempo. Tá? Essa atividade vale nota? Se vale nota, vai estar descrito quantos pontos ela vale. Tá? E se vale presença. Então, veja, essa atividade A7, ela vale, a realização dessa atividade equivale à presença na primeira aula do dia. Qual dia? Aqui no caso, 2/10. Tá? E então vem uma breve descrição do que é, e clicando nessa atividade, você então a realiza. Tá? Bom, neste caso aqui, a primeira aula é esse conjunto. Depois, para a segunda aula, eu preparei um outro vídeo, que é um vídeo de 25 minutos, tá? E mais uma atividade que vai durar mais ou menos 15 minutos. Tá? Ela também vale nota, neste caso aqui, e a presença, que é na segunda aula do dia. Desculpem, aqui está errado, é segunda aula do dia. Tá? Então, para cada dia que nós iremos ter, né, para cada semana, nós teremos pelo menos 2 atividades, em que uma vai valer presença na primeira aula e a segunda na segunda aula. Tá? Então, é dessa forma que eu organizo. Além disso, eu costumo publicar, deixar disponível algumas enquetes para perguntar se você está conseguindo se organizar. Deixa eu abrir aqui, descendo. Então, aqui, ó. Se você conseguiu se organizar, se 1h40 foi suficiente para realizar esse conjunto de atividades da semana, tal qual também eu consigo me planejar melhor para a próxima aula, tá? E se você se sentiu engajado, porque eu vou estar usando diversas formas diferentes de assimilação de conteúdo, né? Por exemplo, pode ser realização de uma atividade prática, pode ser procurar na web alguma determinada coisa, pode ser um jogo, então vai variando conforme a semana, tá? E ali, se você acha que você aprendeu sobre o conteúdo. De tal forma também eu possa, depois, se for necessário, fazer uma aula de revisão ou alguma coisinha, ok? Então é desta forma que eu organizo o Moodle. Como as nossas atividades serão atividades assíncronas, então a nossa frequência será estimada, né, pelo meio da realização de um conjunto de atividades. E esse conjunto de atividades vai envolver a elaboração do texto final, que é o artigo, a descrição de relatório de andamento do trabalho de conclusão de curso, então uma reflexão sempre de como que está sendo conduzido, treinamento da apresentação para a qualificação e também para a defesa. Bom, e então como será a nossa avaliação? Primeiro ponto, a gente vai ter esse conjunto de atividades que valem até 2 pontos na média final. E aí a gente pode ter 2 rumos. O primeiro é defendido o seu TCC. Então, se você tiver o TCC defendido, você pode ter até 8 pontos, né, conforme o resultado da sua defesa. Bom, se você defender o TCC, né, quando a banca termina o trabalho de conclusão de conta, termina o processo de avaliação, né, termina o processo da banca, é gerado a ata da defesa. Bom, na ata da defesa tem um valor lá que diz se você desempenhou um trabalho muito satisfatório, satisfatório, regular ou insatisfatório. Bom, se você defendeu o TCC muito satisfatório, você terá a nota 8, somados mais os 2 pontos da atividade, finalizando-se 10. Agora, se você teve como resultado um satisfatório, né, soma 6 então, que vai ser a nota para o satisfatório, mais alguns pontos das atividades, se você fez todas, 2 pontos, 8. Então, você pode ficar com até 8 pontos na média. Agora, se o teu trabalho foi dito como regular, bom, aí nós vamos somar com as notas das atividades, tá? Então, se você tirou 2 pontos nas atividades, mais 5, 7. Ou seja, você foi aprovado na matéria, também teve o trabalho defendido. Então, você terminou esse ciclo do trabalho de conclusão de curso. Agora, se a banca te reprovar e a sua nota for insatisfatório, então aí, né, eu vou analisar o que você fez das atividades também, mas
possivelmente você vai estar reprovado na matéria. Bom, o que acontece? Isso porque o objetivo da matéria é conduzir vocês ao processo de defesa do trabalho de conclusão de curso. Então, é chegar ao texto final. Bom, essa é uma alternativa. Bom, vamos dizer então que você trabalhou muito nesse semestre em relação ao TCC, tá? Fez as atividades, né? Frequentou as atividades, tá? E vocês tiveram a seguinte notação: vocês qualificaram o trabalho de conclusão de curso, mas ainda não o defenderam, tá? Bom, quando se qualifica, a banca dá uma nota para o seu trabalho, né, para a sua apresentação, tá? Bom, não é necessário na qualificação vocês entregarem o texto para qualificar. Então, vocês vão lá, apresentam para a banca e a banca vai dar uma nota, que é a nota que vocês tiram na qualificação, que serve de termômetro aí para vocês saberem o tão quanto bem vocês estão desempenhando o trabalho de conclusão de curso. Bom, essa nota dada pela banca vai ter peso 2 na matéria. Então, tem peso 2 das atividades, mais peso 2 da nota da banca. E eu também vou ler o artigo de vocês. Vai valer no máximo 6 pontos, então terá peso 6, tá? Então, se eu considerar que o trabalho, texto escrito, né, você qualificado, e o texto está muito bem escrito, né, já no ponto da defesa, então você também tem chances de ser aprovado nessa matéria, tá? Bom, mas a nossa meta nessa disciplina é a defesa. Então, vamos lá, tá? Então, vamos nos esforçar para defender o trabalho de conclusão de curso. Agora você deve estar se perguntando: ixi, professor, isso parece tão nebuloso porque é meio diferente. Nas outras matérias eu tenho prova, eu tenho entrega de trabalhos, né? Ou então era um conjunto de atividades que ia somando pontos, né? Não tinha essas opções. Bom, é diferente, né? Porque essa matéria também ela tem um viés diferente, que é a articulação de conhecimentos, né? Mas, como outra matéria qualquer, vocês podem ter um número de faltas, deixar de realizar algumas atividades aqui no caso, tá? Que aí no caso é 25% vocês podem faltar até 25% da matéria, tá? E a nota mínima continua sendo válida, que é a nota 6. Mas vamos nos empenhar, vamos fazer o máximo possível de atividades, né? Todas as atividades, porque elas vão te conduzir para uma defesa mais tranquila, tá? Então nós vamos trabalhar e eu vou palpitar bastante no trabalho de vocês, tá? Bom, em relação à nota, a nota mínima é 6 para a aprovação. Então as regras lá continuam, né? Eu posso faltar até 25% da matéria e a nota mínima que eu tenho que ter é nota 6. Bom, então, já que o nosso foco é a defesa, nós temos então que já definir os deadlines, tá bom? Já anotem na agenda de vocês, já conversem com o orientador de vocês. Bom, para que a defesa seja feita em janeiro, tá? Em janeiro de 2021, que é o último mês do segundo semestre, né? Então a disciplina se encerra. Para que a defesa seja feita em janeiro, vocês necessitam qualificar até dezembro. Tá bom? Então, em dezembro, vocês deverão qualificar. Pode qualificar antes, professor? Melhor ainda. Mas o deadline, o prazo final, então, para a qualificação é em dezembro. E para a defesa é janeiro, tá? E, segundo o protocolo, né, de desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso que nós temos, vocês têm que agendar, o orientador de vocês tem que agendar as bancas, tá? E tem que fazer com 15 dias de antecedência. Então, em novembro, nós teremos o agendamento da qualificação. E então, novembro, agenda, dezembro, qualifica. E também qualificado, agenda-se já a defesa, para que ela ocorra em janeiro. Tá?
Então, anote aí na agenda de vocês esses prazos para a qualificação e para a defesa. São prazos finais. Se vocês estourarem este prazo, a probabilidade de reprovar nessa disciplina é altíssima. Então, já converse com os seus orientadores. Bom, e aí, né, salvaguarda, a gente sempre tem alguns problemas durante o semestre, né? O computador pode quebrar, pode ficar sem a internet, né? A gente pode ficar doente, várias ações, né? O que vocês devem fazer? Me avisem. Assim que possível, já me avisa. Então, ficou sem internet? Poxa, não tem como me avisar, né? Vamos dizer assim. Ou ficou sem internet em casa? Tem só da rede móvel? Manda uma mensagem no Teams, no e-mail, né, no Moodle. Professor, olha, minha internet de banda larga caiu, né, deu problema essa semana, vai ficar a semana inteira inoperante. Podemos combinar depois o que a gente vai fazer? Né? Às vezes no celular a conexão é ruim na casa de vocês, mas dá para mandar uma mensagem, um e-mail, tá bom? Ou então ficou, né, desprovido de internet, não tem o que fazer. Assim que tiver, me informa, né? O computador quebrou, não tem outro dispositivo de comunicação, mas assim que arrumar, me informa. Não espere o final do semestre para falar, professor, chegar em janeiro para falar, professor, em setembro, naquela semana tal, eu não fiz atividades porque o meu computador tinha quebrado. Aí eu vou falar, por que você não me avisou? Agora é tarde. Tá bom? Então, comunicação é importantíssima. Isso depende de você também informar ao professor. Tá bom? Vai ficar doente? Manda, professor, olha, eu tô ruim, gripei, né? Ou então aconteceu, né, alguma coisa, não quer falar doença? Não tem problema, não fale, eu acho que é direito seu guardar essas informações, mas me informar é obrigação. Tudo bem? Então, pessoal, eu fiquei doente essa semana, estou de cama, não consigo usar o computador. Aí a gente conversa então sobre novas datas referentes às atividades. Dos prazos é fixo. Lá não vai mudar, tá bom? Então, me informem quando qualquer problema acontecer. Eu espero que nada aconteça de ruim com nenhum de vocês, né? Eu torço pelo sucesso de todos vocês, né, na defesa do TCC e vou estar me empenhando muito para que isso aconteça. Mas também precisa da sua participação, principalmente da sua participação. Bom, e as notas e as presenças, elas serão acompanhadas pelo Moodle, em que vocês vão realizando as atividades. Então, se você não fez uma atividade, você já sabe que tem falta ali. Né? Fez a atividade, vai ter a presença. Tá? E as notas? As presenças, né, e as notas vão ser lançadas no Swap. Tá? Então, eu vou tentar, pelo menos eu vou me esforçar ao máximo para que mensalmente apareçam as presenças e as notas lá no Swap. E de tal forma que vocês possam acompanhar. Mas, como esse é um trabalho manual, porque eu tenho que tirar de um sistema e colocar em outro sistema, vocês melhor acompanharem pelo livro de notas do Moodle, né? Porque assim que você realiza a atividade, ele já marca a nota e já marca também se você fez ou não. Bom, e vamos lá, então, a algumas dicas para esse semestre. Primeiramente, ler atentamente as postagens. Tanto as postagens que estão no Moodle, né, que são as páginas que estão lá com o texto, tá? Não simplesmente rastreie a informação, porque eu sei que vocês gostam de rastrear a informação. Rastrear não, ler com atenção, tá? Bem como também toda semana eu vou dar mandando mensagens para vocês avisando o que deve ser feito. Leiam elas, né? Vai para sua caixa postal, porque eu envio tanto pelo Swap quanto pelo mural de avisos do Moodle, tá? E ela vai para o seu e-mail, tá? Então, semanalmente nós teremos atividades pequenas que se conduzem ao trabalho de conclusão de curso, tá?
Bom, quando alguns vídeos tiverem sido publicados, né, ou algumas indicações de textos a serem feitas, né, assistam e leiam com atenção. Nada só de procurar, de bater o olho e achar que aprendeu, não. Assista o vídeo com atenção, leia o texto com atenção. Se está lá, é porque eu acho que é pertinente e você tem a obrigação de ler. Bom, entrar com o Moodle com frequência. Então, a aula é só na terça-feira, então eu só vou entrar quarta-feira, porque o professor já pôs, eu vou fazer isso na quarta. Não, entre com frequência, 3, 4 vezes por semana no espaço da disciplina, para acompanhar efetivamente as ações a serem realizadas. E para o bom andamento do trabalho de conclusão de curso, né, façam reuniões semanais com os seus orientadores. O orientador não é simplesmente para ler só o artigo, não. Quando chegar lá no final do trabalho de conclusão de curso, o orientador agendar a qualificação e agendar a defesa, não. O orientador ele tem um papel ativo na condução do seu trabalho, não somente como validação do resultado final. Então, já agende, professor, eu quero reuniões semanais com o senhor, nem que seja de 15 minutos por semana. Tá? Desta forma, ele vai estar acompanhando e desempenhando o melhor papel de orientação para você. Bom, fique atento à entrega das atividades, tá bom? E também dos trabalhos. As atividades, né, como eu disse, elas terão um prazo de 7 dias para entrega a partir da sua postagem, pois as nossas aulas serão assíncronas. E não acumule as atividades. O que é não acumular as atividades? Não deixe para fazer no último dia. Se no último dia você tiver algum problema que te impossibilitou de fazer a atividade, você vai levar falta. Tá? Né? Então, se não se encaixa com questões de saúde, não se encaixa com problemas do seu computador, de internet, né? Foi porque você teve que fazer um trabalho de outra matéria, você vai levar falta. Então, não acumule as atividades. Serão tarefas pequenas, mas pertinentes para o seu trabalho de conclusão de curso. Então, realize-as sem deixar acumular. Terça-feira eu disponibilizo. Então, terça-feira, faça a atividade postada, não a atividade da semana anterior, não. Tá bom? Isso é ruim para você. Tá? E se comprometa com esses deadlines da qualificação que eu coloquei para vocês, da qualificação e da defesa. A qualificação de vocês vai acontecer em dezembro e a defesa vai acontecer em janeiro. Aceite essas datas, coloque na sua agenda, fale com seu orientador e vamos trabalhar para que a gente chegue sem traumas nessas datas. E, em caso de dúvidas, me procure por e-mail, pelo fórum, no horário de atendimento. Eu vejo, né, nesse 1 ano e meio de atividades à distância, bem como também toda a minha trabalho dentro do Instituto Federal, que já vai fazer 10 anos que eu trabalho no Instituto Federal, que os alunos não aproveitam o horário de atendimento. O horário de atendimento é o horário da gente conversar pessoalmente, eu e você, aluno. Então, entrem no horário de atendimento, não só para pedir prorrogação dos prazos, mas para tirar dúvidas, para entender melhor. Tá? O horário de atendimento é um horário que é obrigatório o professor disponibilizar para vocês. E vocês devem aproveitar este horário. Não só nessa matéria de projeto de sistemas 2, mas com os outros professores também. Tá? Dúvidas, não compreendeu um determinado conteúdo, tá com dificuldade de realizar algum trabalho, entre e converse com o professor no horário de atendimento. Bom, então fica aqui a explanação sobre como será o projeto de sistemas 2, que é essa etapa de caminho para a nossa defesa do trabalho de conclusão de curso. Se empenhe nas atividades. Se empenhando nelas, com certeza você terá um frutífero resultado, né, com relação à defesa do TCC. Bom,
E vamos estar caminhando juntos. Eu, você e o orientador nessa empreitada frente à defesa do TCC.